Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, Não Desperdice Sua Vida. É um livro que é super simples, gostoso pra caramba de ler, agradável e, cara, com mensagens impactantes. O que você vai ver aqui neste vídeo é a primeira aula que eu gravei do primeiro capítulo desse livro para o meu clube do livro. Eu tenho um clube do livro, não dá pra você entrar nele no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas eu resolvi abrir a primeira aula deste livro porque eu achei que está cheia de informações relevantes para a sua vida. O tema do livro é basicamente o que ele fala logo na primeira frase. Nos últimos tempos, encontro cada vez mais pessoas que deixam a vida passar. A ideia é que você pegue insights e puxões de orelha para você aproveitar bem a sua vida. Olhar para a sua vida e falar, tá valendo a pena demais isso que eu estou fazendo. Este livro é para isso. Aproveita que nós vamos começar agora essa aula. Tamo junto. Olá, seja bem-vindo a esta leitura guiada do livro Não Desperdice Sua Vida. Estou só confirmando aqui, de vez em quando eu vou confirmar se esse meu celular que você está vendo aqui está filmando direito o meu livro. Qual que é a ideia dessas aulas aqui? A ideia é que você vá acompanhando o que eu grifei e nós vamos refletindo sobre essas coisas que estão grifadas. Eu vou navegar um tanto no livro, não sei se eu farei o livro inteiro, eu também não sei se farei isso em todos os livros, ou seja, chegar o mais longe possível, porque pode ser que um livro seja muito grande para a gente deixar isso agradável para você. Mas vamos tentar fazer isso de uma forma muito boa, tá? Então, vamos lendo aqui comigo. Eu vou fazer o quê? Vou passar pelas partes que eu grifei e vou comentar elas. Isso é o que nós faremos. Geralmente, quando eu começo um livro, eu vou fazer isso em todas as aulas, eu vou te mostrar o índice. Neste livro, e particularmente, o índice não me dá muita coisa, né? Garantir-se, a falta de sentido, a contemplação equivocada, girar em torno de si mesmo. Como esse índice não me dá muita ideia do que tem no conteúdo do livro, eu acabo não usando muito ele, eu já vou logo para frente, tá? Sempre importante você ler a introdução. E eu acho que essa primeira frase que ele coloca aqui, nos últimos tempos encontram cada vez mais pessoas que deixam a vida passar. Essa é a tônica do livro. A tônica do livro, claro, está na capa, não desperdice sua vida. Mas me parece uma espécie de doença do nosso tempo, né? Ficar no celular, ficar no TikTok, ficar no Instagram e a vida vai passando na nossa frente. Eu já me peguei várias vezes no celular com meu filho do meu lado ali, brincando. E eu pensando assim, cara, acho que eu devia estar brincando com ele. Ele vai crescer e eu vou perder isso aqui. Isso me fazia largar o celular. Era eu ali, deixando a vida passar. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode falar é a atenção. A atenção ao nosso dia. A atenção a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós perdemos essa atenção. E é por isso que a gente vai vendo a vida passar diante dos nossos olhos. Mas vamos lá. Eu vou pular sempre para um lugar que eu grifei. Garantir-se. Olha só. Às vezes, isso daqui é o quê? Ele falando da gente estudar muito, fazer muito curso, comprar muita coisa. Tá aqui, ó. Tem encontrado muitas pessoas que acabam desperdiçando a vida por causa dos cursos. Estes não lhe ajudaram a fazer sua vida fluir. Sua vida não dá frutos, de tanto regar as plantas, essas se afogam em vez de florescer. Acho que é bem legal de tanto regar as plantas, essas se afogam. Porque eu estou cuidando do meu jardim aqui e eu vejo que é exatamente isso. Se eu deixo minha planta sem água, o sol está muito quente nesse verão. Hoje é dia 6 de março de 2025. A planta vai morrendo. Agora, se eu jogo água demais, eu tenho várias plantas que já morreram por isso também. Eu conheço amigos que mataram plantinhas assim. Cara, regou demais, muita água. E o curso, quando a gente fala de obesidade mental, né? Obesidade mental. Estuda, mas não coloca nada em prática. Acho que tem um pouco disso. Mas eu adicionaria uma outra coisa. Não é só, não posso viver apenas de informações. Nós estamos pegando informações muito fragmentadas. A minha impressão atual é, nós estamos gastando nosso tempo não só fazendo muitos cursos, mas pior que isso, nós estamos fazendo muitos cursos que não nos levam a grandes lugares. São cursos repetitivos que falam de coisas ultra superficiais. É como se a gente só vivesse de livrinhos assim. Esse livro é bom? É muito bom, eu gosto muito dele. Só que se eu só ler isso aqui, eu não aprendo nada.
Por quê? Ele é só o toque superficial, ele é só aquela primeira abertura de olho. Ele é um convite para eu me aprofundar um pouco mais. Isso daqui que é esse livro. Então você não pode ficar num livro como esse e se satisfazer com ele. Você tem que pegar isso como convite, tá bom. Eu vou parar de desperdiçar minha vida, o que eu vou fazer então? E a partir disso encontrar livros que se aprofundem em temas e te levem a um nível de conhecimento maior, que te permite encontrar possibilidades de ação. Porque o que acontece é que muitos desses cursos não dão uma possibilidade de ação. Esse é um problema. O outro é o que ele aponta. Às vezes, a razão para esses cursos constantes, eu tenho que ficar com o livro aqui, é uma autoimagem exagerada ou uma falta de autoconfiança. Algumas pessoas acreditam ser boas demais para os trabalhos simples, isso é um problema. Já vi muita gente assim. E existem as outras pessoas que, outras pessoas precisam de inúmeros cursos porque não têm confiança em suas habilidades. Uma coisa que eu estou falando muito aqui nas minhas empresas é o seguinte, pessoal, eu não quero, quando eu falar com vocês, que você me dê uma desculpa. E não é nem a palavra desculpa que eu usei, não crie um problema para cada solução. Você tem o que tem na mão hoje, tem que fazer o que tem na mão. Então, você tem só limões? Faça limonada. Você tem que começar a agir hoje, cara. Eu quero lançar meu curso, mas eu não sei nada. Cara, monta um primeiro produto. Eu quero começar a criar conteúdo, mas eu não sei o que falar. Grava um primeiro vídeo. Como? Com o quê? Não sei, faz bagunçado. Por quê? Porque você precisa aprender a fazer com o que tem. Se você é esse tipo de pessoa, com baixa autoconfiança, você precisa criar pequenos desafios, pequenos compromissos e honrar com eles. Então eu acho que uma solução aqui seriam os pequenos compromissos. Eu vou anotar aqui para eu não perder também, né? Pequenos compromissos. Os pequenos compromissos, eles constroem autoconfiança. Quando você estabelece, eu vou acordar 15 minutos mais cedo, e você acorda, é você dizendo para si mesmo, olha só, eu cumpro com a minha palavra. E isso daqui o conhecimento, ele é assim, quanto mais você aprende, mais você vê que não sabe. Então se você não agir com o que tem hoje, é porque você nunca vai agir. Faça com o que tem hoje, melhore em seguida, beleza? Apenas quando me dedico a algo concreto, posso começar a transformar meu trabalho, fazendo sugestões e avançar para trabalhos supostamente mais importantes. 100% de acordo. Você precisa, é o que eu falo, né? Nós não somos acadêmicos, nós não somos monges, nós somos pessoas que estão no mundo precisando trabalhar, por alguma razão. Botar comida na mesa, ajudar os pais, não sei. Essa razão geralmente vai envolver ajudar outras pessoas. Eu vejo que quando a gente quer ganhar dinheiro só pra gente, a coisa não vai muito bem. Então nós não podemos só estudar. Nós temos que estudar nos tempos que sobram enquanto nós trabalhamos. Eu terminei esses dias a autobiografia do Benjamin Franklin. E ele era um cara que gostava muito de ler. E ele fala em vários momentos, ele comemora que ele pode estudar no sábado e domingo. Porque ele está trabalhando muito sempre. Então, ele é um cara que está sempre trabalhando muito para a vida acontecer e sempre estudando no horário que dá. Então, ele estuda muito acima da média. Só que você olha a rotina dele pelo livro, ele é um cara que só trabalha bastante e ele tem um sábado para estudar, um pouquinho de dia, de manhã, um pouquinho no domingo. Então, ele não tem tanto tempo assim, mas por ser constante ao longo de muitos anos, ele vence. Mas porque ele não para de medir esforços no trabalho e aproveitar oportunidades. E aí vamos lá, ele fala aqui pra frente, só descubro o meu limite quando passar dele, e eu coloquei aqui, por isso que eu preciso me arriscar, por isso é preciso se arriscar. Olha só, eu coloquei um outro comentário, assim que eu levo minha vida, vamos ler isso aqui inteiro. Lembro-me do tempo em que comecei a trabalhar na administração, nunca me perguntei se o trabalho era demais. Simplesmente queria fazê-lo, queria movimentar algo, queria testar minhas forças para assim em algum momento descobrir meus limites e depois respeitá-los. Meu lema era, primeiro gastar minhas energias antes de discernir o que é realmente necessário e o que devo evitar, 100%. Isso aqui é meu lema de vida. Aqui, agir muito. Apenas após explorar e gastar minhas energias sou capaz de definir limites saudáveis. Concordo. Eu preciso começar, eu tenho uma bicicleta ergométrica, eu preciso pedalar para eu descobrir quanto eu aguento pedalar.
Jogava basquete, eu preciso correr para descobrir quanto eu aguento correr. Sabe quando tu vai num crossfit da vida, vai jogar alguma coisa, tu chega naquele ponto que quer passar mal, quer vomitar, de tão cansado que tu tá? Pronto, tu tá descobrindo teu limite, entendeu? Então, isso eu concordo demais com ele. Eu diria que eu sou do tipo de pessoa que faz antes de pensar, mas esse fazer antes de pensar sempre foi a minha grande força, apesar de parecer um problema em muitos casos. Porque o fato de eu fazer me mostra o que eu consigo e o que eu não consigo. Com o passar do tempo, o passar dos anos, eu vou descobrindo melhor isso. E aí, quanto mais tempo passa, menos eu tendo a errar nessas ações que eu faço sem pensar, porque eu já tenho noção do meu limite. Gosto disso que ele fala. Evidentemente, é importante impor limites. Quem trabalha sem medida se exausta facilmente e pode até sofrer da síndrome dos fósforo queimado, burnout. Mas quem define seus limites cedo demais jamais entra no fluxo da vida. Sempre trabalhará com o freio de mão puxado. Isso aqui fala por si mesmo, tá? Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa, tá? Beleza, vamos lá. Vamos pular aqui. Você vai ver que eu pulo várias coisas. Agora vamos ver aqui, ó. Apenas quando eu me entregar a uma profissão, posso mudar algo nela e gerar algo novo. Mas muitos estão à procura de uma profissão ideal que na realidade não existe. Isso é bem legal, né? Eu olho para isso de duas formas. A primeira não existe a profissão ideal, que muita gente está se angustiando na vida porque está infeliz no seu trabalho, mas está na expectativa do trabalho ideal. É como se fosse o príncipe encantado, agora ele virou o trabalho ideal. Só que também tem uma outra coisa que é o que eu tenho feito hoje, é o meu exercício atual. Eu estou no marketing digital, eu passei anos atuando no marketing digital e repetindo o que era ensinado pelos outros. Só hoje, eu estou estudando desde 2019, setembro de 2019 eu comecei a estudar isso. Então, vamos lá, 6 anos estudando, vai dar. Quase 6 anos estudando, agora que eu estou conseguindo dar o meu toque original, vamos dizer assim, eu mudando este trabalho, eu parando de repetir os outros. E eu acho que isso daqui é o que ele quer dizer também. Eu começo o trabalho do jeito que ele é, e eu descubro como adaptar ele ao que eu quero e ao sentido da minha vida no meio do caminho. Beleza? Tô tomando um cafezinho aqui, senão eu não vou aguentar ficar lá muito tempo, porque eu tô com a garganta meio ruim. Preciso encontrar um equilíbrio saudável entre trabalho e vida, mas cada profissão me desafia. Apenas se eu aceitar o desafio, conseguirei fazer algo para impedir que ele exija demais de mim. Isso que foi o que eu passei entre 2023 e 2025 agora. Em 2023, o trabalho começou a tomar muita parte da minha vida. E eu falei, tem algo errado. Conversando principalmente com meu amigo Padre Felipe, eu entendi que, cara, trabalhar a ponto de eu não ter tempo para a minha família é um erro. Não é uma troca que eu deveria fazer. Ah, não, mas é só por um período. Mas esse período estava se prolongando demais, entendeu? Não era uma necessidade. Eu não estava precisando fazer isso para sustentar a casa já estava sustentada. Eu estava fazendo isso para ter mais dinheiro. Então tinha um erro aí. E aí eu aprendi, foi nessa época que eu comecei a entender isso daqui. Qual é o nível de desafio que eu tenho que dedicar ao meu trabalho? Mais do que isso pode me prejudicar e vai me prejudicar. Eu não posso abrir mão do meu estudo, dentro de uma medida, igual eu falei do Benjamin Franklin, cara, meia horinha no dia, 15 minutos às vezes. Eu não posso abrir mão da minha oração, porque Deus é a coisa mais importante de todas. Eu não posso abrir mão da minha família. Essas são as 3 coisas que, se o meu trabalho tomar o espaço delas, é porque eu estou errando. A não ser que seja um momento de altíssima necessidade. Até porque a gente vai em São Bento, né? Oração e trabalho. É ora e labora. Então, o lema de um santo monge que fundou mosteiro era oração e trabalho. Nem o monge era só oração, porque ele entende que o trabalhar também é importante. A gente pega São José Maria Escrivá, e a gente tem lá santificação através do trabalho. Então, o trabalho ele é muito importante na nossa vida. Ele só não pode tomar o espaço de outras coisas que também são importantes.
É muito legal, né? Ele vai contando a história, a resposta de Jesus, enfim. Ele usa muito essa história do levanta-te e vai. Eu acho que tem um momento que ele também fala de Lázaro, se eu não me engano, ou se sou eu que trouxe isso para minha cabeça. Mas olha que interessante o que ele fala aqui, ó. Em todas as 3 palavras, ou seja, a palavra grega, que ele fala aqui, ó, grega, a palavra latina, se eu não me engano, agora não lembro onde está, e a palavra português, né? Elas têm a ver com ressurreição. Ou seja, levantar-se de sua posição de espectador, na qual sabemos tudo melhor, na qual julgamos tudo sem expor nossa própria vida. Ressurgir do túmulo no qual nos instalamos com tanto conforto. Ressurgir do sono no qual nos sentimos protegidos. Para mim, levantar-se também significa assumir responsabilidade por mim mesmo. A Bíblia conhece 2 palavras para a ressurreição. Anastasis, levantar, e egerté, eu não sei como fala, tá? Ele foi reavivado, acordado. A ressurreição sempre significa ambos. Eu acordo do sono das minhas ilusões e me levanto para a vida. Bem interessante, né? Existe o ato de abrir o olho, né, vamos dizer assim, que é o acordar, ou seja, passar a enxergar, e existe o ato de se movimentar, agir. Então, eu abro a minha consciência e aí eu ajo. Então é o que eu sempre falo. Primeiro é abertura de consciência. Eu chamo de expansão, mas abertura serve nesse caso. E o segundo é o meio de ação. Então isso é uma coisa muito importante, né? Uma vez que você encontra uma insatisfação, a primeira coisa é a abertura de consciência. Eu percebi. Enxergo coisas que eu não enxergava antes. A partir daí eu tenho que fazer o quê? Procurar o meio de mudar aquilo na minha vida. Quando a gente olha haters na internet, você vê que o que eles não fazem é isso. Por quê? Eles estão julgando tudo sem expor a própria vida. Então, é por isso que quem está trabalhando não tem tempo de criticar os outros. Porque não dá mesmo. Você precisa fazer acontecer. Então esse levanta-te e vai. Levanta-te e vai. Não é só levanta-te, abre teu olho. Não, abre teu olho e te mexe. E vai fazer a parada, entendeu? Muito interessante essa parte. No texto grego encontramos a palavra não sei como falar isso aqui, estou metendo um francês aqui, enfim. Ela significa inicie seu caminho, ande pelo mundo. Ou também, marche contra os inimigos. Ela deriva de poros, passagem. Andar significa, sobretudo, ousar passar por uma porta estreita, para então seguir em seu caminho. Preciso primeiramente vencer um obstáculo para poder seguir meu caminho. Muito legal isso, cara. É pressuposto que haverá inimigos. É pressuposto que haverá problemas, obstáculos. É muito legal nesse negócio da porta estreita, que a gente, quando pega a Bíblia, é sempre a porta estreita é o caminho do paraíso, né? Mas a gente olhar de uma forma só natural, ao invés de sobrenatural, a gente percebe que é uma porta estreita para vida boa. A vida boa exige sacrifícios. Você não consegue conquistar uma vida boa sem sacrifícios. No livro Ideias Tem Consequências, o Richard Weaver, ele fala que a felicidade é uma conquista. Ela não é dada. Se eu não me engano é esse livro. Eu não ganho a felicidade, eu tenho que conquistar ela. Conquistar a felicidade é passar pela porta estreita. Vamos lá. Vamos continuar. Quem quiser viver precisa abrir mão dessas garantias e seguranças e se jogar na vida, ou usá-las sem proteção. Eu fiz até um vídeo no YouTube um tempo atrás sobre a ousadia. De como eu conheci pessoas medrosas a ponto de não ousarem nada, e todas que eu vi conseguirem a felicidade são as pessoas ousadas. Empreender, ter um negócio, é arriscar-se. Nós estamos no jogo do risco. O jogo da felicidade é o jogo do risco. Você tem que arriscar. Eu tenho que arriscar conversar com aquela menina ali se eu quero conseguir pensar em namorar com ela, que no caso é minha esposa. Eu tenho que me arriscar a casar com essa pessoa e apostar que pro resto da vida eu não vou ficar com outra. É um risco, imagina. Casei com a pessoa errada, já era. Eu assumi um risco com Deus. Então, todas as coisas boas da vida, elas de alguma forma derivam de riscos.
Você não pode ter medo de arriscar. O que você tem que fazer é sempre aumentar a sua capacidade, se fortalecer para conseguir suportar as quedas que vêm quando você se arrisca e erra. Porque de vez em quando vai acontecer, tem que acontecer. Posso percorrer sozinho o caminho que corresponde ao meu interior, mas preciso aceitar essa solidão. Se eu sempre esperar a confirmação dos outros, isso se compara a sempre olhar para trás enquanto eu aro a terra para ver se todos aprovam da forma como faço. Muito interessante isso aqui. Quando sigo o meu caminho sem a aprovação de todas, eu falei de todos, estou quase um todes aqui, desculpa. Eu me sinto solitário, mas essa solidão faz parte do meu caminho. No fim das contas, preciso resolver com a minha própria consciência o que é certo para mim, e então preciso ir em frente. Acredito ser essa uma das grandes dificuldades do nosso tempo. Por quê? Porque agora nós temos rede social. O que eu acho que a rede social faz por nós de mal? Ela fornece um padrão de sucesso irreal. Veja, imagina que você fosse só um leitor de literatura. Você encontrar infinitas possibilidades de vida. Agora, se eu sou um consumidor de Instagram, eu passo de infinitas possibilidades de vida para pequenos modelos. Modelos de enriquecimento jovem. No geral é isso. Um cara de 30 anos muito rico. Um cara de 20 anos milionário. E mesmo quando eu vou para um lado mais religioso, eu começo a entrar assim, ó, só existe esse modelo. Ou é o cara assim, ó, tu não pode ter filho, ou tu tem que ter 200 filhos. Então a gente começa a ir para um lado dos exageros, mas não é isso o ponto, é a padronização. Você para de conseguir perceber o que é bom para você. Veja, se nós somos todos diferentes, com certeza Deus não tem o mesmo plano para todos nós. Claro que nós vamos ter coisas em comum, mas eu tenho visto as pessoas pautando o seu desejo de sucesso a partir disso. Isso daí é muito relacionado ao desejo mimético. Nós vamos ler esse livro ainda no nosso clube do René Girard. E a gente vai ver por que isso acontece. Porque nós não conseguimos não desejar aquilo que estamos vendo nos nossos modelos. Qual a solução então? A solução é que você procure novos modelos e que você varie, saia um pouco do Instagram, saia um pouco do modelo padronizado. Veja novas possibilidades de vida. Como é a vida de um cara que não é produtivo e que foi feliz? Como a vida de um cara que foi feliz sem ganhar dinheiro? Como a vida de um cara que foi feliz, às vezes, sei lá, ficou uma vida de celibato? Nós não temos mais essa capacidade de imaginar essas vidas, porque nós não as estudamos. Então eu diria que o caminho é estudar novas vidas. Quando eu comprei aquele livro Daily Rituals, em que ele falava, mostra a rotina de um monte de estudiosos, artistas, esse tipo de coisa, foi a primeira vez que eu falei, nossa, cara, realmente, tem um monte de cara aqui que não acorda às 5 da manhã, acorda às 10. Tem um monte de cara aqui que bebe vinho todo dia. Tem um monte de cara aqui que tem o quarto bagunçado. E a coisa funcionou. Por quê? Eu não tenho quarto bagunçado, eu acordo cedo, eu não bebo vinho todo dia, mas eu achei novas possibilidades de uma vida artística que nós não encontramos direito hoje. Então, eu diria que esse é o conselho para essa parte. Aquele que realiza seus sonhos também conseguirá ganhar seu sustento. Seus sonhos lhe dão asas e ele terá força para enfrentar a vida real. Enfrentará a vida dotado de asas e não passará a sua existência com asas quebradas. Muito legal esse final. Nós vamos parar por aqui nessa aula. Agora eu perdi até o foco aqui da câmera. Ó. Ixi, que coisa estranha. Vamos lá, deixa eu voltar o foco para o meu rosto. Aí. Nós vamos dar uma pausa. Nossa, será que ficou o tempo inteiro com isso aqui, pessoal? Espero que não, hein? Espero que não. Agora que eu percebi. Nós vamos parar aqui e eu vou ir na próxima aula para falar do capítulo 2. Acho que de repente eu vou fazer assim, né? Um capítulo por aula ou algo desse tipo. Um grande abraço e até a próxima aula.